Qual o tamanho que você deve ter de uma propriedade para ela ser sustentável, para você ter chance de gerar renda, para ter chance de ter seu sítio sustentável? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do Sítio Sancaipe, aqui direto para o canal do Sítio Sancaipe, Sítio Sustentável, Sítio Sancaipe, Sítio Sustentável. A gente tem alguns outros canais do Sítio Sancaipe, o mais conhecido aí eu Sob Galinha Caipira, mas a gente está começando aí esse trabalho aí para tentar colocar, dar os passos aí para você tornar seu sítio sustentável. No link aí da descrição a gente tem um e-book gratuito que você pode baixar e são os passos que você deve seguir para ter um sítio sustentável. A gente fala de tamanho. A gente tem um terreno aí que não é tão grande. A gente fala de tamanho. Você vê que tem aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui que graças a Deus tempo de chuva as árvores se desenvolvem melhor. Aqui você está vendo, dá para ver o telhado aqui, um pontinho do telhado do nosso galinheiro, né? Galpão um pouco conhecido aí da galera. E a gente tem um terreno que vai até lá embaixo. Mas qual o tamanho que você precisa para ter um sítio sustentável? Isso vai muito do que você vai criar e do que é que você vai fazer. A partir do momento que você está pensando em animais maiores, como bovino, como boi, aí você vai precisar de um terreno realmente grande. Um boi precisa de pelo menos aí, se você for botar aí uma vaca leiteira com o bezerro dela, vai precisar pelo menos de 1 hectare aí para poder estar rodando e só esses doisinhos para poder estar rodando aí consumindo. Claro que você consegue em confinamento, consegue em espaço menor, mas é mais ou menos isso. Se você vai trabalhar com ovino e caprino, 1 hectare, você vai botar cerca de 12 animais aí, e aí já extrapolando um pouco. Você também pode trabalhar em confinamento, mas para essas duas tipos de animais, bovino, tipo 2 não, 3, bovino, caprino e ovino, é interessante você ter um terreno um pouco maior, e aí a gente está falando de uma escala um pouco maior. Se você tem 1, 2, você pode ter um pouquinho menor, mas se você quer um rebanho, aí você vai precisar de espaço. Mas caso você trabalhe com hortaliças, leguminosas, caso você trabalhe com galinha, caso você trabalhe com porco, que é o que a gente tem mais atividade em relação a animais e cultivo aqui, você não precisa de um terreno tão grande. Para você ter uma ideia, uma baia de mais ou menos 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, cabe um porco tranquilo, uma matriz ou um reprodutor. Então se você constrói baias mais ou menos aí de 3 metros quadrados cada uma, 3 a 4 metros quadrados, vamos botar 4 para a gente não 2 por 2, né? Para a gente não deixar tão apertado, mas pode ser menos, pode ser 2 por 1,5 mais ou menos, mas vamos botar 4 para não errar. Se você tem 3 baias de 4 metros, você tem 12 metros quadrados. Você tem mais uma baia de maternidade. E aí você tem uma baia de 3 por 3, 9, né? Mais ou menos 9 metros quadrados. E aí você 12 com 9, você tem 21. Se você tiver entre 20 e 25 metros quadrados, você consegue criar tranquilamente 3 porcos, que seria um reprodutor e 2 matrizes, e começar a gerar aí na área de maternidade o crescimento dos animais para abater ou a venda do próprio bacuri, como a gente faz aqui. Então não é tanto espaço, 20, 25 metros quadrados. Meu quarto, por exemplo, é maior do que isso. O quarto que eu durmo aqui em casa com minha esposa é maior do que isso. Então meu quarto, por exemplo, é 5 por 6, serviço 5,30, é 30 metros quadrados. Então, eu sei disso que foi eu que fiz o projeto. Então você não precisa de um espaço tão grande para criar e começar a gerar renda com seu sítio. Se você vai trabalhar com uma horta deste tamanho também, 20, 25, 30 metros quadrados, cabe muita coisa que você pode gerar renda.
Sendo que a horta, para você ter uma renda um pouco mais alta, se você busca uns valores um pouco mais altos, você vai precisar de mais espaço, vai precisar plantar um pouquinho mais. Mas você, dentro de um espaço desses de 30 metros quadrados, você consegue tranquilamente ter uma pequena renda e ter algo para consumir em casa. Já as galinhas, para um bem-estar legal, você vai usar mais ou menos 5 aves por metro quadrado. Você tendo 30 metros quadrados de galinheiro, você consegue criar mais ou menos 150 aves. 150 aves, se você imaginar aí, vendendo elas a R$ 30, você consegue 4.500 aí de faturamento por mês. Nem todo mundo consegue isso, e algumas pessoas até vão dizer, ah, mas é muito pouco. Às vezes você que está dizendo que é muito pouco, você está correndo atrás de auxílio emergencial de R$ 200. Então, bota o pé no chão e vamos que vamos. Então você consegue, com uma área de 30 metros quadrados, criar 150 aves, e você necessitaria ter mais 30 metros quadrados de área aberta, que seria um piquete. Então você teria aí de quintal, com uma parte construída, mais ou menos de 60 metros quadrados. Também não é tanta coisa, é um terreno de 6 por 10 mais ou menos, ok? E claro, você vai ter que ter sua casa nessa área e tudo mais, mas você tendo um quintal de 6 por 10, você consegue tranquilamente criar 150 aves, gerar renda com ovos ou gerar renda com carne. Eu aconselho um ou outro. Então, como eu falei, sempre eu citei aqui 30 metros na horta, 30 metros para os porcos, 30 metros aqui para as galinhas, 30 metros de piquete, que dentro desse piquete você pode rotacionar e fazer a própria horta dentro desse piquete e rotacionar para um lado e para o outro, então você economiza espaço. Então tem algumas opções que você tem mesmo tendo um sítio pequeno. Dentro desse sítio pequeno, dentro de todas essas atividades, eu estou falando de criação de animais, mas você pode fazer algum tipo de artesanato, potes, colares, vasos de planta. Tudo isso a gente vai dar uma pincelada aqui em nosso canal, mas tem outros canais aí que você consegue fazer. Enquanto você está na criação de animais, você também consegue fazer outras atividades dentro de casa. Artesanato, culinária sai muito, então você pode fazer doce para vender, bolo para vender, comida para vender. Tudo isso faz com que, e com pouco espaço, com o espaço que você já tem dentro de casa, você consegue também transformar seu sítio em algo que gere renda e se torne sustentável também, ok? Nessa paisagem de hoje, um grande abraço, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha, baixa aí nosso e-book que vai te dar os passos aí para você seguir para ter um sítio sustentável gratuito, link na descrição. Um grande abraço.